Boa tarde, pessoal. Tudo bem? A gente chegou um pouquinho mais cedo hoje para fazer uma surpresinha. Se vocês olharem embaixo da cadeira de vocês, vocês não vão encontrar nada, né? Porque o que vocês vieram, talvez no máximo alguma coisa que algum amigo colocou mais cedo, né? Um chiclete, alguma coisa aí. Bom, queridos, sejam bem-vindos. Obrigado, Academia Enem, pelo convite. A gente vai conversar hoje de uma maneira o mais didática e o mais lúdica possível sobre dois assuntos que se tem digamos, uma nuvem em cima deles e uma conversa de que são assuntos difíceis, tá? E a linha que divide o difícil do fácil, ela tá bem tênue. Essa história de difícil, às vezes, é só falta de compreensão do que eu estou estudando. E aí, para começar, eu vou precisar... Pode chamar a gente aqui em cima, não pode? Pode chamar aluno aqui em cima, não pode? Eu estou precisando de 10 pessoas. 10 pessoas. Pode vir à vontade, independente de idade, de tudo. Tá joia? 10 pessoas para vocês poderem entender como... É só querer, tá? É só querer. Pronto, 2, tá faltando... Opa, 4... Aqui, Cadê? São 10, 5, 6, tudo bom? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. 5, 6, 7, perfeito. Geralmente quem vem passa, é uma tradição, tá? Nós já temos aqui 2, 4, 6, 7, 8. Todos 10 passaram. Eles não estão aqui porque passaram. Mais 2 pessoas, tá? Basta deixar a vergonha de lado, porque na faculdade vocês vão ter que apresentar muito trabalho. Então isso aqui é fichinha. Opa! Fechou. Seja muito bem-vindo. Como é seu nome? Seja bem-vinda. Teu nome? Túlio, seja bem-vindo, viu? Todo mundo aqui. Galera, se eu pudesse chamar... O ideal seria eu chamar 100 pessoas aqui na frente, mas aí talvez o tablado não aguentasse. O que é que eu quero? Para a gente poder começar a aula, eu queria que vocês observassem que se eu tivesse R$100 e eu quisesse distribuir aqui entre essas 10 pessoas igualmente, quanto é que cada um ia receber? 10. Não é um negócio bem claro. Por que quando a pessoa troca o nome da palavra real por porcentagem, parece que o mundo se acaba? Eu não tenho mais R$100, eu tenho o nome da minha moeda agora é porcento. E eu quero distribuir para cada uma dessas 10 pessoas a mesma quantidade de porcentos. É a minha nova moeda que eu criei. Quanto é que cada um vai receber? 10%. Mas se eu não tivesse, vocês continuam sendo importantes para mim, só vão mais para lá. Vocês dois nesse momento vão ser os meus destaques. Aqueles mesmos R$100, se eu quisesse distribuir para eles dois, cada um receberia quanto? Com dinheiro eu já vi que vocês estão muito com um raciocínio muito bom. Mas e se eu trocasse a moeda para a nova unidade? Por cento. Quantos por cento cada um deles ia receber? 50. Vocês lembram que se eu dividir por eles dois, eu vou ter 2 partes? Cada um deles vai receber uma parte de 2.
Eu acho que faltou só essa transição do ensino fundamental para o ensino médio, da gente entender de que você falar de porcentagem, você falar de fração, você falar de probabilidade, você está falando da mesma coisa. Ó, se eu tenho essas duas pessoas aqui, e eu estou dizendo que cada uma delas vai receber uma parte igual do dinheiro que eu vou dar, cada uma delas vai receber em forma de fração, metade. Uma parte das duas que eu tenho. Faz sentido? Esse 1 sobre 2, se a gente dividir o número 1 por 2, porque 1 sobre 2 só quer dizer uma divisão. Se a gente dividir 1 por 2, vai dar 0,5, 0,5. Então quer dizer que 1 sobre 2, 50%, 0,5, é tudo a mesma coisa? É tudo a mesma coisa. Então, antes de ir para negócio de slide, de teoria, vamos primeiro conversar aqui, 2 minutinhos. Se juntem ao grupo original de vocês. Galera, eu vou sortear uma pessoa dentro desse grupo. Sem nenhuma condição, uma pessoa. Qual é a chance que essa pessoa que eu vou chamar tem de ser sorteada? Eu tenho quantas opções de escolha? 10. Mas eu só vou escolher uma. Então, qual é a chance de uma pessoa ser escolhida? 1 em 10. Aí você chega e vê na prova, não, a chance é 0,1. Esse besta só está fazendo hora com a sua cara. Porque 1 em relação a 10, ou 1/10, é 0,1. A chance de escolher uma pessoa nesse processo, eu posso também dizer que é 10%. Lembram do começo da história que eu disse que o meu dinheiro aqui vai se chamar porcento? Eu tenho 100%. Cada um deles tem 10%. Perguntar o que cada um vai receber, ou perguntar qual é a chance de escolher uma pessoa dessa, é a mesma coisa. Então, as idades de vocês. As idades. 17, 18. 17 de que mês? Janeiro. Outubro. Então vamos aqui, 17 de janeiro para cá. 18, né? 17 de outubro. 18 de que mês? Abril. Abril, 18. Que dia? 2. 29, eu sou do dia 28 de abril. Ano que vem vamos comemorar juntos. Pronto. 17 de março, venha para cá. 17 de abril, depois dela. 18 de janeiro. Tem um 18 de janeiro. Tu é abril, 18? Tu é? Outubro, então, aqui. 17 sai, é 18 ele. Ó. É mais velho. 16, vem pra cá. Ele é um café com leite. 16 anos, não tem vergonha não, mano. 16 anos. Ó. 17 de abril. 17 de abril, dia? 9, 14, pronto. 17 de outubro. Quem é 17? Abril, né? Tu, 17? 15, 17. De que mês? Outubro, qual é o dia? 15. 15, dia 10, ele é mais velho. Galera, vocês devem estar sem entender nada o que diabo é que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu não fui perguntando a idade de todo mundo. Eu coloquei os amigos da gente aqui em ordem, não foi? Em ordem de idade. Isso. A gente chama essa sequência aqui de hall. Hall. Alguém resolveu chamar isso de um hall. Quando você vai falar de números, você coloca esses números ou em ordem crescente ou em ordem decrescente. Amém? Bom, o problema é que essa quantidade aqui é 10.
Como é que eu faço para saber cadê o meio dessa sequência? Impossível, né? 10 não tem meio. Mas e se eu entrasse na jogada? Qual é a tua idade? 18. Eu sou mais velho. Eu tenho 3 vezes 18. Então deve ser mais velho do que ele. Eu tenho 3 vezes a idade dele. Quantos por cento eu sou mais velho do que ele? Calma. Eu não usei o meu amigo como referencial. A moeda que a gente usa aqui não se chama porcento. E a nossa cédula que a gente tem máxima é o 100%. Ele é o 100% que eu disse, em relação a ele. Eu não tenho triplo. Eu sou o 300%. O que é que 300% é em relação a 100%? 200 a mais. Ou eu tenho o triplo dele. Só para vocês verem como o português é cruel nessas provas. O que é que eu sou em relação a ele? O triplo. O que é que eu tenho a mais do que ele? O dobro. Porque ele é 18, eu tenho 54, a mais do que ele, eu só tenho 36. Português é cruel nessa prova. Tá joia? Mas agora que eu entrei na sequência, nós não temos mais 10 termos, nós temos quantos? Não ouvi. Agora nós temos um meio, temos. Os 5 para cá, um comigo, 2, 3, 4, 5, venha. Os 5 do lado de lá, vão-se embora. Pronto, você se lascou. Você se chamará meio. Pessoal, em estatística, a gente chama o meu amigo aí de termo mediano. Só porque está no meio. Não, mas e se não tivesse você? Aí lascou. Porque ficaria 5 e 5. E aí as coisas, quando não tem uma definição, se cria uma definição. A enxerida aqui chegou e disse: pegue os 2 centrais e tire a média deles 2. Pronto, que aí passa a ser o meio. Então, quando você tem um rol de termos, se a quantidade de termos for ímpar, quem vai ser o teu termo mediano? O do meio. Mas se a quantidade for par, pega os 2 centrais e tire a média. Tem já exemplo para a gente fazer, eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado com o que vocês estão observando. A matemática, pessoal, é sensibilidade. É você captar o que você está falando. Eu chego às vezes para minhas filhas, eu tenho 3 filhas, aí eu chego para elas, desde pequenas, a mais nova tem 19 anos hoje, mas desde pequenininha, que eu dizia para elas, chegava no supermercado, por exemplo, qual dessas embalagens de sabão em pó é a mais vantajosa? Eu botava a mesma marca, só em tamanhos diferentes, obviamente preços diferentes. Por quê? Porque eu queria ver se ela tinha noção de razão. Ela não pode olhar só para o preço absoluto, ela tem que olhar para o preço relativo, em relação ao que ela está comprando. Eu, óbvio, pegava lá pequenininha, 2, 3 anos de idade ainda, não tem nem muita noção, só sabe o que é maior ou menor, né? E aí eu dizia, esse vidro de álcool aqui, por exemplo, de 500 ml, ele custa R$6. Esse de 1 litro, ele custa 9. Qual o melhor? Talvez a criança diga, o de 500 ml que custa R$6. Mas as embalagens não têm o mesmo tamanho. Se meio litro custa R$6, 1 litro todo, que são 2 partes de 500, é para custar o dobro, 12. E você levando 1 litro direto, está saindo por 9. Entendeu qual é o segredo? Você só pode comparar coisas semelhantes. Então você chega no supermercado, tem uma embalagem de 2 quilogramas de sabão em pó e tem uma embalagem de meio quilograma, não é para olhar só para o preço, é para olhar para a melhor razão. Preço por quilograma. Se for líquido, preço por litro. Isso. Show de bola? Aí agora que eu tenho meus amigos aqui,
eu queria saber de vocês a seguinte brincadeira. Qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa aqui nesse grupo e essa pessoa use óculos? Ok? Nós temos 10 pessoas, não temos? Quem usa óculos aqui está de óculos nesse momento, levante o braço. 1, 2, 3, 4. A probabilidade é de, eu tenho 4 opções de um total de 10. Então, tanto você pode dizer que a probabilidade é 4 sobre 10. Se você sabe o que é simplificar uma fração, esses dois números são pares. 2 sobre 5 continua sendo a mesma coisa. Se eu quisesse falar em porcentagem, eu poderia dizer de 40%. 4 sobre 10 e 40 sobre 100, eu acrescentei um zero em cima e embaixo e não fiz mais nada. Ou eu poderia dizer que a probabilidade é de 0,4. A pessoa, 0,4? Não é de 4 sobre 10. Então, turma, trabalhar com fração é essencial. Você trabalhar com fração e com número decimal é essencial em matemática. E outra, uma prova em que entre 60% e 70%, ela já chegou a ter 70%, só de ensino fundamental 2, a pessoa ficar gastando tempo com cálculos estapafúrdios, ela está perdendo tempo. Saiba em geometria as áreas básicas. Saiba em aritmética as 4 operações, mas saber o que é que elas significam. Saiba trabalhar com fração. Saiba comparar uma fração com números decimais. Saber o que é que significam. Se eu chegasse aqui agora, e eu vou mudar a questão, vai ter um probleminha que os alunos chamam de probabilidade condicional. Ai, é muito difícil. Não, nem fórmula não tem, pessoal. Nem fórmula não tem. É português. Nós temos quantas pessoas aqui? 10. Se eu chegasse e dissesse, qual a probabilidade de sortear uma pessoa que esteja com a blusa nesse momento da Academia Enem, ok? Desde que ela seja mulher. Olha só. Ou que ela use óculos, ou que ela tenha um cordão com um pingente. Sei lá, eu criaria uma condição. Tu só está mexendo no número de opções. Ó, deixa eu ver aqui. De chinela. 1, 2, 3. Se eu soubesse que podia, eu também tinha vindo. Ó, eu adoro andar descalço, pessoal. Nem meu gosto de usar. Então, 1, 2, 3. Qual é a probabilidade de eu sortear uma pessoa nesse grupo que esteja usando chinela desde que esteja com a blusa da Academia Enem? Dá um passo para frente os que estão com a blusa da Academia Enem. Não são mais 10 opções, só são 9. Uma esqueceu de vir com a camisa. Qual é a probabilidade de estar de chinela? 1, 2, 3. 3 em 9. Na hora que tu disseste a condição, por isso que o nome é probabilidade condicional, porra. Tem uma condição antes de ser só todo mundo. Combinado? Já sabemos o que é colocar uma coisa em rol. Ordem. Crescente ou decrescente, tudo bem? Já sabemos o que é uma mediana. Meio. Ah, falta todo mundo para os cantos. Nós temos aqui 11 pessoas comigo. A título de roupa, o que é que mais se repetiu aqui na camisa? Da Academia Enem. Então eu posso dizer que está na moda usar a camisa da Academia Enem.
que está na moda é o que se repete, rapaz. Tu tens um conjunto de números e aparece o número 8, sei lá, tem 10 números, o número 8 apareceu 3 vezes e os outros números só apareceram 1 ou 2. Quem é que está na moda? Quem é que está se repetindo mais? O 8. Então, moda é o que se repete. Ah, mas é porque eu estudei no 3º grau que existe. Eu tenho que ficar olhando para o horário, senão eu me empolgo, tá? Mas é porque eu estudei na faculdade. Gente, existe um curso de 3º grau de estatística, rapaz. É uma profissão. Então você não pode chegar e querer que a pessoa saiba tudo que o 3º grau vai ter. Se tiver 2 números que repetem igualmente, aí você teria uma amostra bimodal. Se tivesse 3 trimodal, mas ensino médio só vai ter uma. Eu digo isso, a gente não pode usar o conhecimento da gente para assustar os outros, rapaz. A gente tem que usar o nosso conhecimento para acalmar, para a pessoa se sentir mais competente. Para eu poder começar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir uma salva de palmas mais calma para os nossos apoiadores e para o meu sonho de consumo. Deixa eu explicar. Não é ele o meu sonho de consumo. O meu sonho de consumo é porque eu rezo para eu ter dinheiro para a gente trabalhar junto, porque é uma das profissões que eu acho mais respeitosas na face da terra, é a arte de você saber fazer alguém que não escuta, escutar. Então, uma salva de palmas para eles todos. Obrigado pela ajuda. Fiquem à vontade. Se quiserem ficar aqui em cima, podem ficar. É um prazer. Obrigado por tudo, viu? Vocês são massa. Túlio, da mesma forma. Agora chegou a hora de falar difícil, tá? Eu acho massa falar fácil assim, com a pessoa sendo o exemplo. Mas isso daí é linguagem matemática, né? Medidas de tendência central, centro, meio, tá? Existe em estatística 3 maneiras bem básicas de você determinar o centro de um conjunto de coisas. Uma se chama moda, a outra média e a outra mediana. Beleza pura? Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Nós já falamos hoje sobre o que é Hall, não já? Hall é a gente simplesmente colocar as coisas em ordem, ou crescente ou decrescente. Nas provas de ensino médio só se trabalha com números. Tudo bem? Então, os 5 alunos de uma amostra apresentam as seguintes notas de matemática: 6, 4, 8, 7 e 8. Quem é o Hall desse resultado? Se você não soubesse o que era Hall, essa pergunta você talvez dissesse até que ela era difícil, né? Mas a diferença entre difícil e desconhecido é bem pequenininha, é só você conhecer. Ok? Então, olha só: 4, 6, 7, 8, 8. Esse é o meu Hall, mas pode ser também como 8, 8, 7, 6, 4. Pode ser crescente ou decrescente. Como vocês são pessoas acima da média, pelo menos até agora, em educação e atenção, porque não esqueçam, domingo de tarde, e você está aqui prestando atenção, tem que saber muito o que é que quer, tá legal? Então, antes de você ficar se comparando com outras pessoas, lembre do que é que você deixou de fazer para estar aqui. Eu tenho certeza que você não está aqui só para poder usar a camisa da academia. Não,
Domingo, cara, de tarde, tá? Então, quando o Fábio me convidou para vir, eu disse até brincando, Fábio, e tem aluno que assiste a aula domingo de tarde? Ele disse, vá e veja. Então, turminha, da mesma forma que eu saí de casa para fazer a melhor aula que eu puder fazer, eu acho que vocês também saíram de casa para assistir uma aula bacana. Então, se os dois lados estão imbuídos de fazer um grande trabalho, não tenho dúvida que será um grande trabalho. Depois de colocados em hall esses números, se eu perguntasse para vocês, essa quantidade é par ou é ímpar de números? Ímpar, são 5. Amém? Se eu perguntasse quem era a mediana desse hall? 7. Tanto faz, no crescente ou no decrescente, não muda não, é a mesma coisa. Se eu perguntasse para vocês quem era a moda? 8, quem mais se repete? E galera, eu tenho até vergonha de perguntar quem é a média, tá? Vocês viram que foi o que eu não falei. Porque a média que a gente trabalha nessas provas é a média aritmética. E média aritmética é somar o que eu tenho e dividir pela quantidade de coisas. Então, eu teria 4 e 6, 10, 17 com 8, 25, 25 com 8, 33, dividido por 5. Que conta horrível de fazer. Não divida 33 por 5, talvez você esteja perdendo a sua vida. Você já tentou fazer 66 por 10? Eu dobrei em cima e embaixo. Então eu não fiz nada com a fração. E 66 sobre 10, basta botar a vírgula, né? É 6,6. Fui claro no que eu falei? Nunca façam divisões não exatas por 5, pessoal. Nunca. É perda de tempo. Quer que eu repita? Eu somei, vamos somar de novo para ver se eu somei certo. 4 e 6, 10, 17 com 8, 25, 25 com 8, 33. Não são 5 números? A média é pegar os 33 e dividir por 5. Mas aí seria uma conta chata. Mas se eu dobrar o numerador e o denominador, continuará a mesma fração, porque eu multipliquei pelo mesmo número em cima e embaixo. Vai ficar 66 sobre 10, que é 6,6. E é bem mais fácil do que dividir 33 por 5. Tenta acompanhar meu raciocínio. Quando eu era pivete, eu aprendi isso que eu estou falando aqui para vocês, porque apareceu a seguinte conta: 8 dividido por 2,5. Aí eu tinha dificuldade com o número quebrado ainda. Aí meu querido pai disse, dobre em cima e embaixo. Era 8 sobre 2,5, escreva na sua, visualize. 8, traço de fração, 2,5. Aí ele disse, dobre em cima e embaixo, eu dobrei, ficou 16 por 5. Aí eu disse, ainda está ruim, o papai, dobre de novo. 32 sobre 10, ele disse, e agora? E agora dá 3,2, que é só botar a vírgula, dividir por 10 é só colocar uma vírgula. Então, às vezes, o limite entre difícil e desconhecido é um espirro. Eu fui claro do que eu falei? Hall, todo mundo já sabe o que é? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Depois de colocados em hall, se eu quiser a mediana, é só olhar se a quantidade é ímpar ou... Não ouvi. Pá. Essa quantidade aí era ímpar. Então é o termo central. Eram 5 termos, né? É o central. Se eu perguntasse quem era a moda, quem mais se repete? É o 8. E se eu perguntasse quem era a média, somava e dividia. E quando eu dividi 33 por 5, eu não vou fazer mais isso porque eu tenho família. 33 por 5 é a mesma coisa que 66 por 10, 6,6. Beleza? Posso ir adiante? Turminha,
Me diga se uma pessoa que criou um negócio desse aqui tem família. Média. Somatório dos XI, a pessoa vê se é aqui, ela, né? A soma do que eu tenho dividido pela quantidade de coisas que eu tenho. A gente faz isso com tudo na vida, desde nota em colégio. Soma essa nota com a outra e divide por 2. Isso é uma média. Show? Então, vamos tentar pegar essas equaçõezinhas que vêm do horizonte e do além e vamos nos desprender delas. Vamos ser menos equações. Fábio, eu só tenho agora para lhe perguntar. Professor Fábio Frota. Professor Fábio Frota. Professor Fábio Frota. Eu só tenho agora para lhe perguntar. Não, pode ficar aí, meu filho. Você está resolvendo um problema do tamanho de um bonde, que eu vi que a minha amiga tirou os... Mulher, quando tira os óculos, o problema é grande. Eu já sei que é. Os slides que eu mandei vão estar aqui, todos. Mas a minha pergunta, sem problema, os canais gratuitos vão ser divulgados para eles? Os canais gratuitos, os meus canais, ou eu falo? Posso? Posso. Porque está lá na última slide, fiquem à vontade, tá? No meio da pandemia, pessoal, que foi quando eu conheci os meninos, minhas orelhas aqui, a gente foi lá, eu não estou lembrado se tu estava, né? Não, mas o meu outro príncipe estava direto, a gente ia lá para o Cuca, né? As aulas eram online, horríveis, só a gente lá dentro daquele estúdio. A aula é isso aqui, cara, olho no olho, né? E durante a pandemia, eu meio que pirei, porque esse ano é o meu 34º ano de sala de aula. Então eu comecei a dar aula muito cedo e eu sou dependente de alunos, sabe? Eu sou dependente de ver alguém aprendendo alguma coisa. E na pandemia, vários amigos, pais de amigos das minhas filhas ficaram desempregados, vários. E os filhos precisaram sair de algumas escolas, ou por motivos financeiros, ou porque não estavam entendendo nada. Era melhor não pagar, para não aprender nada. E aí eu criei no YouTube 2 canais gratuitos, tá? Eu tinha colocado aqui nos slides, eu não sei, vão disponibilizar isso para vocês, tá? Os slides vão todos que eu preparei aqui, vão para vocês. Mas um se chama Matemática com Sabor, se você quiser anotar. São gratuitos, turma. Eu gravei mais de 100 aulas para esses canais durante a pandemia, para essas pessoas que eu conhecia lá, que estavam sem aula, e disseram: professor, por que o senhor não disponibiliza para todo mundo? E pronto, tá para o mundo, tá? Para quem quiser. E como a minha outra formação é em física, a luz da física, não é a luz, é com crase. A luz da física, tá? E eu espero que a gente estabeleça um contato legal por lá. Apesar de eu ter uma semana bem conturbada, mas eu gosto muito de interagir com quem me procura, tá? Então você pode procurar no Instagram, no @VascoVV. VascoVV. Pode interagir, que eu sempre respondo. E eu tenho, vocês usam Telegram? Eu tenho um canal no Telegram, que foi na época que o WhatsApp deu uma queda, aí eu criei esse canal no Telegram. Eu não falo nada, eu só disponibilizo material de estudo, mas aí você tem que pegar o link. Eu vou ver se eu coloco no meu Instagram, na bio, alguma coisa, se chama Estudando com o Vasco, é de graça também, tá? Todos os meus materiais eu disponibilizo lá. Vamos voltar para o bate-papo? Então eu espero que a gente não termine o nosso contato só aqui. Eu queria que vocês usassem as coisas que eu preparo e somassem com tudo que vocês já fazem. Turminha, dá uma olhadinha aí, ó. Nós temos que teve uma série de terremotos que foram monitorados na Terra. E ele disse que a magnitude média dos terremotos ocorridos após 2006. Qual é a palavra mágica, pessoal? Média. E após 2006. Então começa aonde? 2007.
Mas veja como a pessoa é malandra. Ela bota todos os valores, desde quando começou a monitorar, que foi em 2001, mas ele só quer após 2006. Então era para você pegar 5,2, porque é após 2006, 6,1, tem no próximo slide a conta feita, não precisa se preocuparem não. Porque aqui, como eu não tenho onde escrever, eu tenho que botar os cálculos já aqui. O do Haiti, 2010, não era para colocar o do Paquistão, que é menor do que 2006. China, 7,9, Peru e Chile. Pronto, eram só esses valores. Vocês já devem ter ouvido nas diversas aulas que vocês já assistiram, que existe um negócio chamado distrator, né? O que é o distrator? O distrator, pessoal, é o parece, mas não é. A pessoa que não notou que era após 2006, ela ia somar todos e dividir. Ia ter uma resposta para marcar. Isso é um distrator. Beleza pura? Então, se a gente pegar os que nos interessam, são o 5,2, o 6,1, o 7,2, o 7,9, o 8 e o 8,8. Então, pré-requisito que essa questão traz para a gente, pessoal. Essa questão traz uma coisinha chata: somar números decimais. Aí a minha pergunta: por que que quando eu me deparo com um problema como esse, ao invés de eu chegar e dizer cálculo de média é chato, não, às vezes eu não sei, é o pré-requisito, soma de números decimais está me derrubando. Então você já anota, como é que se faz soma de números decimais? Vírgula embaixo de vírgula, e as contas normaisinhas, como se fossem números inteiros, normais. Somando tudo dá 43,2, como só são 6 valores que servem, quando você divide, vai dar, eu multipliquei ali, pessoal, por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula. E eu, para ser mais bacana ainda, eu dividiria por 2 em cima e embaixo, depois eu botaria o meu, eu faria 216 sobre 30, o meu, tá? O meu, ali 216 dividido por 30, se fosse 216 por 3, era 72, por 30, como aumentou um zero no denominador, quer dizer que vai ter uma vírgula, então é 7,2. Então, matemática é não mergulhar em complicação. Você precisa ir com bem tranquilidade, passo a passo, bota a meta e corre atrás, sem agonia, tá? Não adianta. Olha que marmota para o cara definir para a gente, meu povo. Túlio, só para saber se eu decorei o nome. Não é Túlio não, meu amigo? Meu amigo aqui que eu me esqueci, de óculos. Sami, como é que eu misturei o nome? Sami, olha a complicação que você encontra num livro, Sami, para definir o que é uma mediana. Rapaz, pega umas 5 tampinhas de refrigerante, mas olha a definição, cara. Valor que distribui uma distribuição, divide uma distribuição exatamente em 2 metades. Primeiramente, arranja-se os dados em ordem crescente ou decrescente, encontra-se o valor central. Se o número for ímpar, o termo é, meu irmão, que negócio disso? Negócio de N mais 1 sobre 2, sabe o que é que ele está dizendo? Se tu tiveres 9 termos, 9, vocês sabem como é que eu faço para saber quem é o central? Não? Para o número ímpar de termos, ele diz que é N mais 1 sobre 2, transforma no próximo número par.
9 mais 1, 10. Divida por 2, pronto. É o quinto. É isso que ele está dizendo aí. É porque com quantidade pequena a gente conta. Mas vocês já pensaram se fosse 37? Quem é o central? Próximo número par? 38. Dividido por 2, 19. É o 19º. Só para saber o que é que está escrito aí. Tranquilo? E quando a quantidade é par, não são os dois centrais? Se eu tiver 10 termos, 10 por 2, 5. Então vai ser o quinto e o sexto. Divide por 2. É a média dos centrais quando a quantidade é par. Tem um exemplo aqui para a gente fazer. Ó. A tabela abaixo representa a magnitude de alguns terremotos registrados no mundo no século 21. Qual a mediana da distribuição? Ele limitou alguma coisa para a gente? Não, é da distribuição toda. Mas para eu fazer isso, vão ser 2, 4, 6, 8, 9 termos. Quantidade ímpar, hein? 9 mais 1, 10 por 2, que é o central? O quinto. Vamos colocar em rol. Quem é o menor de todos? 5,2, 6,1, 7,2, 7,6, 7,9, 8, 8,4. Pronto, está em rol aí já. Então, quem é o nosso termo médio? Se eu tenho 9 termos, próximo número para 10, por 2, 5, é o quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 7,9 é a nossa mediana. Moda, eu já disse o que é, né? Moda, valor que ocorre com maior frequência. Não precisa se preocupar com o negócio de bimodal, trimodal, não. Sempre vai ter só uma moda. Não precisa sair do ensino médio. Em um dia, uma loja de sapatos, foram vendidos os seguintes números de calçados: 37, 37, 36, 34, 37, 35, 38, 35, 37, 33, 39, 37, 37, 36, 36, 38, 44, 34, 39 e 36. Qual é o valor da moda dessa amostra de número de calçados? Eu sou o dono da loja. Para que é que eu vou usar essa informação? Poxa, o número que está saindo mais é o que eu devo me preocupar em repor, rapaz. Eu vou comprar uma coisa que ninguém leva. Não me dei 50 sapatos do número 53. Quantos 53 ele vendeu? Nenhum. Não sei nem se existe esse número de pé. Mas teve um que saiu muito aí. Então vamos colocar em rol que fica mais fácil da gente ver, tá? Ou nem precisa, para saber que é moda, não precisa estar em rol não. Bastava contar, tá? Mas veja que o número 37 ele apareceu 5 vezes. Vejam aí, ó. 6. Então pronto, digitamos errado ali. 6 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Obrigado por existir, tá? Então isso aí torna que a nossa moda é o número 37. Tranquilo? O que passou aqui agora foi morcego, foi? Ou foi pombo? Pombo, né? Vocês sabiam que tanto o pombo como o morcego, eles têm um senso de localização, o morcego ainda maior até do que o do pombo, fora do normal, aí é física. Meu povo, ele está emitindo uma onda, e essa onda bate no obstáculo, e volta até ele, só que é com uma velocidade muito alta. Ele tem um sonar, então ele emite um som, ela vai e volta, e é como se ele tivesse um computador dentro dele que sabe quantos segundos ele tem para desviar daquele obstáculo.
Aí, não é o pombo, né? O pombo ele tem uma aerodinâmica, o pombo gosta muito de cagar na gente, né? Quando ele faz assim. Mas vamos lá. Posso me preocupar do que é moda, médio, mediana? Pronto. Agora nós vamos conversar do outro tema que é probabilidade. Olha no texto técnico como é nojento. Cinco pessoas aqui em cima, por gentileza. Até que enfim. Faz tempo que eu estava dizendo, vem, não vem, vem, não vem, vem, não vem. 1 mais 4, 2, 3. Claro. São 5, vê. Falta 1. Nome? Cleston. Por que tá rouco? Tá rouco. Tá faltando mais uma pessoa. Pronto, obrigado por existir. Muito bem. É assim na vida, viu, minha filha? A gente pega e se levanta e diz, agora lascou, eu vou, e vai. Depois que se levanta, eu não volte mais, não. É tipo andar de montanha-russa. Galera, quantas pessoas nós temos aqui? 5. Quero sortear uma pessoa e eu quero saber qual é a chance dessa pessoa estar usando tênis branco. 1/5, 1/5. Mas eu poderia dizer que é de 20% também isso? Quem entende o que eu falei? 1/5. Se eu dobrar em cima e embaixo, fica 2/10. E 2/10 ou 20/100 é a mesma coisa, 20%. Mas sem decorar. Lembra que a minha cédula aqui se chama 100%? 100 dividido por 5 dá 20. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Então dizer que a chance de chamar uma pessoa que use tênis branco é 1/5 ou 20% é a mesma coisa. Então eles brincam com esse negócio de 1/5, 20%, 0,2, como se fossem coisas diferentes, e é rigorosamente a mesma coisa. Minha amigona, tudo bem? Fique bem aqui no seu cantinho, como se você não existisse. Eu tenho um grupo de 4 pessoas. Qual é a probabilidade de eu escolher uma pessoa para me ajudar agora, porque eu estou gravando um filme sobre a Ariel, lá da Disney, e a Ariel, ela tem... É Ariel. Mas não era o nome que eu ia chamar, era pelo cabelo de fogo da Ariel. Eu ia pedir um artista que tivesse o cabelo de fogo da Ariel. Qual a chance de eu escolher uma pessoa nesse grupo que tem o cabelo de fogo? 1/4. Pessoal, em porcentagem, R$100, minha moeda, dividido por 4, 25%, 25%, 25%. Qual é a chance de escolher o artista? 25%. 1/4. Amém? Você já foi usar isso. Fique lá. Não, eu vou entrar aqui no jogo. Então, vou entrar aqui no jogo. Turma, se a probabilidade... Vem só para aqui. Você está isolado do mundo. Olha, qual a probabilidade de haver um sorteio aqui nesse grupo e ser escolhido o idoso? 20%, obrigado. 100 dividido por 5, 20. Então, eu não sou o idoso, os outros são todos jovens, então 20%. Probabilidade e qual a porcentagem para aquilo acontecer? É a mesma coisa. Qual a fração?
Mas professor, por que os livros não fazem assim? Não sei, eu não sou os livros. Eu gosto de dizer para vocês de que compreensão é como se a pessoa renascesse, sabe? É quando ela entende uma coisa, ela, mas meu Deus, eu sou alguém, né? Volte para o seu cantinho aqui. Galera, o problema é que não tem nada repetido aqui. Deixa eu ver. Hã? Qual a probabilidade de eu sortear aqui dentro desse grupo uma pessoa que use óculos? Desse grupo aí. Levanta o braço quem está de óculos, quem está longe pode não estar vendo. Levanta o braço, ó. 4 em 5. Em porcentagem, 100 dividido por 5 dá 20. Não são 4 peças? 4 vezes 20, 80%. Porque 4 sobre 5 e 80% é a mesma coisa. Amém? Então, veja onde é que está o segredo, cara. O segredo está no ensino fundamental, não está no ensino médio. Ok? Vocês podem descer, mas eu posso precisar de vocês de novo, eu aviso, tá? Vocês querem palmas? Por gentileza, ela disse que quer. Bom, hoje é a minha primeira aula do segundo semestre, né? Estou voltando, as minhas férias acabaram agora meio-dia. E aí, estou voltando para a rotina e já começou bem, porque você vê pessoas com vontade de entender, já é melhor do que eu prefiro dar aula para quem quer entender do que para quem acha que sabe. Tá? Até porque se essa pessoa acha que sabe, como eu não sei muita coisa, aí vai dar zebra. É bom quando a pessoa quer aprender junto comigo. Olha o tamanho da definição para probabilidade. Eu vou ver se eu consigo ler. É um conceito filosófico e matemático que permite a quantificação da incerteza, permitindo que ela... Meu povo, eu tenho dificuldade de entender essas palavras. Analisada e usada para a realização de previsões ou para... Aí, não, pois vamos ver a fórmula. É o número de elementos do evento A em relação ao número de elementos do espaço amostral. Se a intenção era melhorar, piorou. Pronto, definições de Vasco. Probabilidade é o que eu quero em relação ao que eu tenho. Eu pedi, eu quero pessoas que usam óculos, 4. Em relação ao que eu tinha, 5 pessoas, 4 sobre 5. Então, isso é a definição de probabilidade. O que eu quero em relação ao que eu tenho. Vê se agora fica mais fácil, pessoal. Vê se aqui fica mais fácil. Eu tenho esse pré-requisito que vocês já me deram de presente antes de começar a aula. Qual a diferença entre 3/4, 0,75 e 75%? Nenhuma. Estou precisando de 4 pessoas. Dos 5, 4 podem voltar? 4. Você está doido para vir? Venha, que é tempo que você olha para cá, venha. Mais dois. Pedido de amigo. Venha, então, ela disse que vem na próxima, né? Tem mais um exemplo, você vem na próxima. Venha, minha bichinha. Você não adora umas palmas? Quer subir sob palmas? Não? Não é para você não, é para mim, viu? Desde autoestima elevada demais.
Turma, olhem para o que tem escrito aqui. 100 dividido por 4. 100 é o tudo da gente. 100 por 100. É um, o todo. 100 dividido por 4. Não ouvi? Então, quem pega 3 partes de 25, está pegando o quê? 75, cara. Então, pegar 3 partes de 4, ou pegar 75% é a mesma coisa. Mas, Vasco, eu não entendo porque que 0,75 é a mesma coisa. Quantas casas decimais tem no número 0,75? Quantas casas decimais depois da vírgula, tem no número 0,75? Então, é porque isso aí é o número 75 sobre 100, ou 75%. Eu não vou adiante enquanto você não se tocar que trabalhar com fração, trabalhar com número decimal e trabalhar com porcentagem só são roupagens diferentes. Posso continuar? Por gentileza, não saiam daqui que eu vou precisar de vocês. Basta vocês se sentarem ou de frente para cá, se vocês preferirem, ou para o telão, onde vocês preferirem. Onde vocês preferem ficar? Pronto. Amém. Ó, eu trabalhando e o Fábio Frota dormindo ali, ó. Tá vendo? Ó, o mundo desigual, mas manda quem pode. Tá pensando, né? 54 anos, 34 mandando no 54. É disso mesmo. Tu já bateu alguma foto minha para eu provar para minha mulher que eu estou dando aula? Já, né? Que ela disse assim: aula, domingo de tarde. Tá certo. Olha só, olhem para essas imagens. Eu dividi esse círculozinho em 4 partes e pintei 3. 3 partes de 4. Amém? Aqui, turminha, nesse quadro grande, eu tenho 10 quadrinhos assim e 10 quadradinhos assim. Então eu tenho 100. E eu pintei exatamente 75 quadradinhos. Eu pintei 75 de um total de 100. Então, aqui essa pintura e isso daqui estão representando. Professor, vamos facilitar, chame 100 pessoas e vamos pintar 75. Que coisa ótima, né? Ó, mas só para vocês saberem como essa prova é cruel. Ele poderia botar essas 2 figuras e perguntar a diferença entre elas. Qual seria a resposta? Nenhuma. Elas representam a mesma coisa. Porque 75 são 3 partes de 25. 100 são 4 partes de 25. Ela está representando 3 partes de um total de 4. Posso me despreocupar? Juram? Ok. Fábio, se o João Paulo chegar, o João Paulo está por aí? Pois diga ele que se aproxime, que os meninos foram mais inteligentes do que o que eu imaginava, tá? Mas eu invento aqui, não tem essa não. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, essa numeração 3 é do material de vocês. Para um docente estrangeiro trabalhar no Brasil, ele necessita validar o seu diploma junto ao Ministério da Educação. Num determinado ano, somente para estrangeiros que trabalharão em universidades dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram validados os diplomas de 402 docentes estrangeiros. Na tabela está representada a distribuição desses docentes estrangeiros por países de origem para cada um dos 2 estados. Queridos, minha pergunta: se eu tivesse numa prova que não fosse a do Enem,
esse texto base aqui não serviria para nada. O Enem, qual foi a primeira coisa que ele me deu de importante? O total. Que nesse livro chamam de espaço amostral. O total de docentes, 402. Nunca leia uma tabela na prova do Enem. Você vai à pergunta e volta. Senão você vai se perder nos dados, tá legal? A tabela é a última coisa que a gente lê depois da pergunta. A probabilidade, eu vou transformar essa questão em várias aqui. Vamos responder essa e a gente transforma em várias. A probabilidade de se escolher aleatoriamente um docente espanhol. Se a questão fosse só até aí, qual seria a resposta? Se a pergunta fosse só até aqui. Escolher um docente espanhol. São quantos docentes espanhóis? Não entendi. 100. Um total de 402. Aí a pessoa teria como resposta quem? 100 sobre 402. Mas a questão só é até aí? Não. A questão é, sabendo-se que ele trabalha em uma universidade de São Paulo, ele botou uma condição, não é? Então isso não é mais um problema de definição de probabilidade, é um problema de probabilidade condicional. Qual é a condição? Trabalhar na Universidade de São Paulo. São quantas universidades de São Paulo? Não entendi. 239. Qual a chance de escolher um professor espanhol que trabalhe na Faculdade de São Paulo? 60 sobre 239. Por que não 100? Porque os outros 40 não trabalham em São Paulo, trabalham no Rio. A condição era trabalhar em São Paulo. 239 professores. E para ele ser espanhol dentro desses 239, 60 sobre 239. Galera, se a pergunta fosse, qual a probabilidade dele ser espanhol desde que trabalhe no Rio de Janeiro? Não ouvi? 40 de 163. Se a questão fosse cubano, qual a probabilidade dele ser cubano? Só até aí a questão. Não ouvi? 74. Não tem outra condição, só ser cubano. Eu não tenho 402 professores no total? A probabilidade dele ser cubano? 74 de 402. Qual a probabilidade dele ser venezuelano? Sem nenhuma condição a mais? 42 sobre 402. Qual a probabilidade dele ser argentino? Não estou ouvindo. 141 de 402. Mas se agora a pergunta fosse, qual a probabilidade dele trabalhar em São Paulo desde que seja espanhol? Quem é o meu referencial? Desde que seja espanhol. Tem quantos professores espanhóis? Não ouvi. Calma. Espanhóis são 100 professores. A pergunta foi, qual a probabilidade dele trabalhar em São Paulo desde que seja espanhol? A condição é ser espanhol, 100. Então tem o 100. Quantos espanhóis trabalham em São Paulo? 60. Então seria 60 sobre 100. Então, viu? Toda a vida, eu vou perguntar mais, que é para poder vocês não se decora. Isso você entende quem é o referencial. Turma, qual a probabilidade de trabalhar no Rio de Janeiro desde que o professor seja argentino? A condição total ser argentino, total 141. Se preferirem olhar lá, fiquem à vontade, tá? 141. Esse é o total.
Aí eu não disse que trabalhe no Rio de Janeiro? 29 de 141. Então, olha sempre qual é a condição que ele está te dando. Se ele dissesse, qual a probabilidade de eu escolher um professor que trabalhe em São Paulo, desde que seja venezuelano? Quantos são venezuelanos? 42. Desses, quantos trabalham em São Paulo? 30. Então, 30 sobre 40 aí. Fui claro? Mas nessa questão, não era a condição, qual a probabilidade de ser só espanhol? Não. Desde que trabalhe no estado de São Paulo. Então, a condição, trabalhar em São Paulo. Quantos trabalham em São Paulo? 239. Aí ele não quer que escolha um espanhol dentro desses? 60 de 239. Então, a linha entre esse lance que o pessoal diz de difícil e fácil, às vezes a pessoa não compreendeu nem o que estão perguntando. Veja como o português é importante. Posso ir adiante? Uou. Esse slide ficou trocado, mas não tem problema. Esse aqui com o outro. Eu volto. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos. Galera, pausa. Tu é o? James. Qual é a probabilidade de eu escolher o James dentro desse grupo aqui? Oh, coisa difícil. 4. 100 dividido por 4, pessoal. Cada um de ser escolhido, a chance é 25%. Qual a chance de eu escolher o James? 25%. Qual a chance de eu não escolher o James? Eu não entendi. 75%. Pessoal, a probabilidade de ser, mas a probabilidade de não ser tem que dar sempre quanto? 100%, cara, que é o todo. A probabilidade de ser ele é 25%, a de não ser ele é o resto, 75%. Isabelle e Luísa, tá joia? Qual é a probabilidade de eu escolher eu vou escolher duas pessoas ao mesmo tempo. Qual é a probabilidade de eu escolher Isabelle e Luísa? 50%. Qual é a probabilidade de não ser elas duas? 50%, o resto. A soma sempre tem que dar quanto, pessoal? Não entendi. Sei. Olha como é que você faz uma pessoa se sentir insegura com um texto grande e a questão não tem nada para fazer. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca. 40%, já está aí a pessoa começando a fazer conta feito um bobo. Meu filho, termine de ler. Você nasceu, você não foi expulso do útero, foi um processo. Calma. 16 veículos são da cor vermelha e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha. Amém? Não gosta. E ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor feita pelo cliente, disponibilizando aleatoriamente qual é a probabilidade dele ficar contente. Olha, pessoal, quando uma coceira, você está aqui, está coçando bem aqui no seu ombro, não é tão fácil fazer só isso, né? Mas tem gente que faz isso, complica o processo. Eu sei que o ombro é dele, mas ela complica o processo. Olha o trabalho que era para achar que o cliente fica contente. 40% dos veículos
Ele fica contente. Lá vai a pessoa calcular 40% de 20. 20% branco, ele fica feliz. 20% de 20. Tu não está notando que tu está trabalhando demais, não. Ele não quer que fique contente. Ele não só fica triste com vermelho. Então, se você descobrir a probabilidade dele ficar triste, o resto é que ele fica o quê? Contente. Então, são quantos veículos que deixariam ele triste? Não entendi. 16 de um total de quanto? De 120. Pronto. Qual a probabilidade desse cliente ficar triste? 16 sobre 120. Qual a probabilidade dele ficar alegre? O resto. 104 sobre 120, acabou a questão. Turminha, eu às vezes não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que eu não quero. Se eu souber o que eu não quero, o resto é o que eu quero. A probabilidade de ficar feliz é 10%. Quanto é a probabilidade de ficar triste? 90%. Tem que dar 100%. Tudo na vida tem um limite chamado 100%. É por isso que quando você quer elogiar uma pessoa, você diz: fulano, você é 100%. Você é tudo, 100 sobre 100. Posso continuar? Tu viu a complicação que seria para tu descobrir todas as maneiras de ficar contente e depois somar? Não, eu descobri qual a maneira que tem dele ficar triste. 16 de um total de 120. Então, meu filho, o resto. Para a gente chegar onde eu quero, existe um negócio chamado princípio multiplicativo, tá? E eu quero que vocês fiquem em pé agora. Estou ligadésimo. Eu quero saber se o Fábio bateu a foto para eu mostrar para minha mulher que eu estou trabalhando. Domingo de tarde, mano. Eu vim de Flecheiras para cá, estava de férias. Aí ela disse: aula, domingo de tarde. Eu digo: é sério? Eu digo: sério. Pergunte ao Fábio. O Fábio é homem de Deus, ele não mente não. Turma, qual é a probabilidade de eu escolher duas pessoas aqui? Só que eu vou escolher uma, a seguir eu escolho a outra, tá legal? Sem nenhuma condição, quero escolher uma pessoa. Qual é a chance de sair o James Bond? Qual é a chance? 1 sobre 4. Pronto, escolhi o James. Não! Fica aí. Oh. Vamos escolher a segunda pessoa agora. Não mais 1 sobre 4, pessoal, só tem 3. Vamos supor que seja a Isabelle. 1 sobre 3. Vocês lembram que eu tinha 2 decisões para tomar? Meu filho, fique na ordem. Eu não tinha. Cheiroso, né? Tu tá mal intencionado, James. Tu saiu para outra coisa, mas acabou passando. Aí vou assistir aula, que o professor vai me chamar e vai dizer que eu estou cheiroso. A probabilidade do James ser escolhido foi 1 sobre 4. A probabilidade da Isabelle ser escolhida foi 1 sobre 3. Então, a probabilidade da minha decisão toda, por isso que a gente chama de princípio multiplicativo, é o produto de uma pela outra. 1/4 vezes 1 sobre 3, por isso que dá 1 sobre 12, que o pessoal ficava: mas como é que podia aparecer 12 se só tem 4? É porque a pessoa não entende que são 2 probabilidades consecutivas. A gente usa isso em genética, quando vai nascer filho. Probabilidade do primeiro filho ser isso, o segundo filho ser aquilo, o terceiro filho. O conjunto de decisões é o produto das decisões individuais. Volta para lá, James. Leva a Isabelle. Saiam do meio. Senta no chão. No chão, como se a gente fosse tudo legal. Aquele rapaz de óculos escuros que está chegando ali.
O nome dele também é James. James Paulo. Johannes Paulo. João Paulo, mas porque no Ceará a gente tudo é inventado. Ó, ali é o João Paulo II, de Deus grande graça, o povo te abraça, em ti vê Jesus. Ó. A senha de um cofre. Estou terminando, João Paulo. A senha de um cofre é uma sequência formada por 8 dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Primeiro erro que o aluno que ele comete aí, dizer que de 0 a 9 tem quantos algarismos? 9, e são 10. Acontece, né? Está nas melhores famílias, né? James, quantos dedos tu tem, James, na mão? 11, posso provar, vem cá. Vamos lá, James. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo James, eu vou provar que tem 11. 10, 9, 8, 7, 6 com 5. Tem ou não tem 11? Não, o James tem ou não tem 11 dedos? É mutante. Turma, eu misturei quantidade com o nome do dedo, tá? É só palhaçada mesmo. Eu disse dedo 10, 9, 8, 7, 6. Eu misturei o nome do dedo com a quantidade, tá? Digitando ao acaso os 2 dígitos esquecidos, qual é a probabilidade que o usuário acerte a senha na primeira tentativa? Turminha, são quantos dígitos? 2. 2. Ó. Amém? Ótimo. Só está faltando a palavrinha aqui, distintos. Ah, está aqui. São distintos. Está aqui. Fui eu que esqueci de ler, tá? Porque se não fosse distintos, poderia repetir. Tinham 10 pessoas aqui, não tinham naquela hora? É como se cada um fosse um dígito. Qual a probabilidade de escolher o primeiro? 1 em 10. Aí eu não acabei de escolher, porque não pode, mas repetir. O próximo dígito que eu escolher vai ser 1 em 9, porque quem já saiu não é contado mais. Mas olha o distratorzão aqui, ó. 1 sobre 10, 1 sobre 10. E na realidade é 1 sobre 10, 1 sobre 9, porque o dígito que saiu não conta mais. E para a gente finalizar nossa tarde, que eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenham botado a cabecinha de vocês para pensar, tá? Eu espero que a minha mulher tenha recebido a foto. Eu estou com medo, sabia? Como vai ser esse meu retorno para casa? Ó. Uma aluna estuda numa turma de 40 alunos. Em um dia, essa turma foi dividida em 3 salas, A, B e C. Na sala A vão ficar 10 alunos, na B 12 e na C 18. Será feito um sorteio no qual primeiro será sorteado uma sala e posteriormente será sorteado um aluno dessa sala. Quantas decisões vão compor a decisão maior? 2. A primeira decisão, escolher a sala. Eu vou escolher uma das 3 salas. Então, qual é a primeira probabilidade? 1 em 3. A segunda, o aluno está na sala C. Então, quantos alunos podem ser sorteados? Tem que ser um aluno que está na sala C. 18. Então, a minha primeira escolha, uma das 3 salas. Escolhi a sala, como estava escrito no texto, ó. Um sorteio primeiro da sala, depois de que o aluno está na sala C. Então, uma das 3 salas. E depois, não são 18 alunos que eu quero escolher, qualquer um dos 18, de um total de
eu vou escolher um aluno, ele tem que ser da sala C. Então, eu vou escolher um aluno dentre aqueles 18. E aí, 1/3 vezes 1 sobre 18, produto de fração, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores, que você tem o que você quer. Os meninos deixaram aí, tá? Eu agradeço a gentileza. Os 2 canais do YouTube, eles são canais gratuitos, turma. Eu tenho milhares de alunos da Academia Enem que já me seguem lá e que a gente interage. Ali é o meu Instagram pessoal, que eu também, sempre que eu tenho um tempinho, eu respondo, tá? Vasco VV. E eu sempre gosto de encerrar minhas aulas com uma frase, né? Uma coisa que fica muito na memória da gente sempre é gratidão, tá? Então eu agradeço demais a toda a equipe da Academia Enem, na pessoa do Fábio, de todos que estão aqui fazendo isso aqui acontecer, a vocês pela gentileza da tarde e a vocês 4 pela paciência de ter ficado até aqui esse momento. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.